Olá, alunos, estou rezando a área para mais uma resolução de questão para você, da PrEP 2023/24. Questãozinha aí de polinômios e equações algébricas. Uma questão muito boa, cara. Questão muito boa, questão muito interessante, um polinômio de quarto grau que ele forneceu. Perguntava a respeito das raízes, então nós tínhamos aqui que calcular as raízes desse polinômio, certo? E aí, se você, tivesse, como eu costumo dizer, a visão além do alcance, você conseguiria até resolver essa questão com uma certa facilidade. Agora, caso contrário, você precisava, sim, ter que lembrar aqui de alguns teoremas e algumas técnicas de resolução de equações algébricas para poder matar esse cara, para poder encontrar todas as suas raízes, certo? Porque as alternativas não ajudavam muito. Então, você tinha mesmo que ter conhecimentos, não só conhecimentos básicos de polinômios e equações algébricas para resolver ele. Ou, às vezes, com alguns palpites aqui, chutando alguns valores, você conseguiria encontrar. Por exemplo, você olha aqui e repara que a soma dos coeficientes desse polinômio é igual a 1. Isso a gente fala muito em cursinho, né? Quando você pega um polinômio, a soma dos coeficientes dá 1, significa que x igual a 1 é raiz. Então você já tem uma raiz que é inteira, ok? Já tem uma raiz que é inteira. E aí, olhando para as alternativas, já não dá nem para eliminar nada. Porque, por exemplo, teria ali a letra C, possui duas raízes racionais e duas irracionais, mas o número 1 é o número racional, então também não daria para eliminar. Bom, mas nós temos uma raiz. Se nós temos uma raiz, a gente consegue abaixar o grau desse polinômio. E a gente faz isso através de Brillo-Ruffini, certo? Então, nós vamos aplicar aqui as técnicas de Brillo-Ruffini para fazer esse caimento do grau do polinômio, o que vai ser então aqui 2 menos 3, 3, menos 3 de novo, e 1. Então, coloca aqui o 1, que é a raiz, baixa o primeiro, multiplica e soma, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, menos 3 dá menos 1 de novo, e menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. O 0 é o resto, e 2 menos 1, 2 menos 1 são os coeficientes do polinômio de terceiro grau, que é o quociente dessa divisão, ok? Então nós estamos agora com o polinômio quociente que está na forma 2x ao cubo menos x quadrado mais 2x menos 1. Estamos com esse polinômio aqui. Olhando para ele, 1 não é raiz de novo, porque a soma dos coeficientes não dá 0. 0 também não é. Menos 1 também não é. Os valores básicos e fáceis não são. E já dando até uma diretriz para a resposta, ela não possui mais nenhuma raiz inteira, esse cara, certo? E como que a gente poderia chegar a essa conclusão? Só chutando, professor? Não, né? Aqui você poderia partir para alguns caminhos. Um deles, por exemplo, é você fazer a técnica de fatoração do agrupamento. Você poderia fazer agrupamento aqui, certo? Se você divide aqui o polinômio em duas partes, você tem fator comum, que é o x quadrado, e aí vai sobrar 2x menos 1. Já na segunda parte, você tem o 2x menos 1, ok? Logo, fazendo a fatoração desse 2x menos 1, você fica com x quadrado mais 1, perfeito? Logo, você fatorou ele. Fatorando ele para determinar as suas raízes, basta igualar a 0. Cada um desses daqui tem que ser igual a 0. Você acaba de encontrar mais uma raiz. Do primeiro parênteses, x igual a meio é uma raiz. Você repara aqui, né? 2x menos 1 igual a 0. Passo 1 para o outro lado, passo 2 dividindo. Meio é outra raiz. Então você já tem que 1 é uma raiz, meio é a raiz racional desse polinômio. E aí, x quadrado mais 1 igual a 0, esse cara tem raízes complexas, né? X quadrado igual a menos 1, portanto, ele tem raízes mais ou menos i. E aí você vai ter todas as raízes desse polinômio, tá? Então, uma forma de finalizar essa questão seria por meio da técnica do agrupamento, fazendo a fatoração. O senhor teria outro jeito? Sim, teria. Alguns alunos têm a visão além do alcance, como eu costumo dizer, e substituiria aqui o i, por exemplo. Da mesma forma como você testa 1, menos 1, 2, menos 2, 0, que são valores iniciais, que é o que a gente costuma dizer sempre, né? Em qualquer prova de concurso, quando você vai fazer, e você tem um polinômio, você pega e faz a substituição desses caras.
né? Você substitui ali 1, substitui menos 1, substitui esses caras. Você também faz a substituição do i, porra. Você substitui o i, substitui menos i, porque também não fica muito difícil calcular esses caras. Você vai fazer potência de i ali, troca sinal, pá, não sei o que, volta, menos 1, é menos i, é i, né? Acaba encontrando também soluções. E, por exemplo, colocando o i ali, você vai ter solução. E aí você poderia seguir com o Breuer-Ruffini com o i e depois fazendo com menos i. Afinal de contas, quando um polinômio de coeficientes reais possui uma raiz complexa, a raiz conjugada, o número complexo conjugado também será a raiz desse polinômio. Isso é um resultado também de polinômios, né, de equações algébricas. Então, seria uma outra forma de finalizar. E após fazer essas divisões, você ia chegar no polinômio 2x menos 1 aqui. Um polinômio de primeiro grau, cuja raiz é a raiz meio. Então, seria uma outra forma de finalizar essa questão também. O senhor teria um outro jeito? Teria também. Eu costumo sempre, eu gosto de enfatizar e trazer tudo isso daqui para vocês. Eu gosto de sempre resolver de mais de uma forma, né? Mesmo que esteja aqui em um vídeo e o vídeo acabe ficando longo, certo? Porque falar de matemática nunca é demais, certo? Para qualquer prova de concurso que você vai fazer. Daria para você resolver essa questão usando o teorema das pesquisas das raízes racionais. Todas as alternativas falam de números racionais, certo? Exceto a questão 1, que fala de número irracional, certo? Mas você tem a letra B, que fala de número racional, a letra C, racional, a letra D, tudo inteiro, a letra E fala de racional. Então, a maioria delas falam de racional, né? Você poderia usar ele. E o teorema das pesquisas das raízes racionais usa os divisores do termo independente, certo? E os divisores do termo dominante. Faz todas as razões possíveis dos divisores do independente pelos divisores do dominante. Você tem possíveis raízes. Os divisores de menos 1 é 1 e menos 1. Os divisores de 2 é 1 menos 1, 2 e menos 2. Então, as possíveis raízes que você teria, fazendo as razões, seria 1 sobre 2 ou menos 1 sobre 2. Ou 1 ou menos 1. Você teria essas 4 possibilidades. Você já testou 1, já encontrou a primeira. Testou menos 1, muito provavelmente, não deu certo. Você testaria ou meio ou menos meio. Na hora que você testasse o meio, iria dar certo, menos meio não iria dar certo. E aí você faria Breuer-Ruffini, em vez de fazer por i, faria Breuer-Ruffini por meio. E aí você cairia o grau de terceiro para segundo, e no segundo grau você faz Bhaskara, certo? E essa equação Bhaskara seria ax² mais 1, o que também nem ia precisar de Bhaskara, né? Mas vamos supor que seja um número complexo diferente de i, né? Seja um número complexo 3 mais 7i, alguma coisa maior, né? Então você poderia fazer ali delta e Bhaskara tranquilamente para resolver ela. Outra forma de resolver a questão. Você tem aí pelo menos 3 jeitos. Talvez você tenha feito de algum outro jeito diferente. Comenta aqui no vídeo pra gente trocar ideia também sobre essa questão, se você fez de alguma outra forma, certo? Ou chutando os valores também, você poderia encontrar esse cara, se você tivesse a visão além do alcance, como eu sempre falo. Beleza, pessoal? Então, a resposta fica a letra B. Possui uma raiz inteira, que é o 1, uma racional não inteira, que é a meio, e 2 complexas não reais. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha acompanhado. A gente se vê numa próxima resolução.